Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A Ingênua Libertina, da Colette. Segundo o teaser enviado aqui para mim pela editora Nova Fronteira, que é responsável pela publicação deste livro aqui no Brasil, A Ingênua Libertina foi publicado originalmente em 1909, então estamos falando sobre um livro do início do século passado escrito por uma mulher. O começo desse livro é sensacional, ele começa em média res e eu acho que o primeiro parágrafo dele já traz um bom resumo daquilo que ele se propõe a questionar, as questões que ele coloca aqui com o decorrer da narrativa. Eu vou ler para vocês. Ele começa com um diálogo, que é o seguinte: Minnie querida, acabe logo com essa redação. Minnie, assim você vai estragar a vista. Minnie resmunga, impaciente. Já respondera 3 vezes, sim, mamãe, a mãe, que bordava, apoiada no encosto da grande bergère. Ou seja, né, a gente tem aqui uma moça, uma menina, que supostamente está escrevendo uma redação da escola e isso estraga as vistas dela, mas o bordado que a mãe está fazendo não. Outra coisa que também é bem sutil, mas já diz bastante da personagem Minnie, que vai ser a protagonista desse livro, é o modo com que ela diz não, né? Com que ela se nega a aceitar facilmente aquilo que as pessoas esperam que ela faça. E na verdade a gente fica sabendo que ela não está escrevendo redação de jornal. O que ela está fazendo nesse momento é lendo jornal. Ela está lendo casos de crimes do jornal e ela precisa esconder da mãe que ela está fazendo isso, porque essa é uma atitude ainda mais subversiva para uma moça da idade dela, ali na casa dos 15 anos, que deveria estar se preocupando em bordar ou em dormir cedo para manter, né, a sua beleza, a beleza que é esperada de uma adolescente daquela época. Enquanto a Minnie nos é apresentada como Minnie, um nome já bastante assim fofinho, gracioso, a mãe dela só nos é apresentada como mamãe. A identidade dela só vale enquanto mãe. É só isso que vai importar sobre essa personagem. Ela é mãe e a vida dela é essa. A Minnie, então, é uma pessoa aficionada por crimes, principalmente por uma figura chamada Chapéu de Cobre, que é uma mulher que lidera ali uma gangue, uma pequena facção, né, uma criminosa que comanda uma pequena facção e que nunca consegue ser capturada pela polícia, e a Minnie adora acompanhar esse trabalho todo da polícia atrás dos criminosos e tal. E ela sente um fascínio muito grande por esse mundo do crime, ou por aquilo que ela imagina ser este mundo do crime. Por fora, essa menina é uma verdadeira princesinha, ela é totalmente condizente com o que se espera de uma garota da sua idade, da sua classe social, naquele período, naquele local, né, que é a sociedade parisiense. No início, a narrativa dela, inclusive, vai descrevê-la com movimentos sempre comparados aos de animais, de insetos e também de gatinhos. Esse é um recurso, aliás, muito usado aqui no livro todo, essa comparação que a Colette faz entre os seres humanos e os animais, e isso vai ser muito importante, eu vou resgatar essa informação mais pro final do vídeo. Mas enquanto ela por fora performa toda essa feminilidade, toda essa perfeição de adolescente francesa, por dentro, porém, ela cria várias fantasias que destoam totalmente disso, do que se espera de uma mocinha, mas que ainda assim correspondem à época. Então a gente não está falando aqui de um livro sem verossimilhança, muito fantasioso. As fantasias, as aventuras que a Minnie cria na própria cabeça também são totalmente correspondentes àquilo que a sua época pode oferecer. Então ela não é exatamente uma moça à frente do seu tempo, ela é apenas uma garota que enxerga todas as possibilidades que já existem no seu aqui, no seu agora, mas que ainda assim lhe são negadas por ser mulher, por ser menina, por ser uma pessoa do sexo feminino na França do início do século passado. E é curioso porque ela tem uns pensamentos muitas vezes até maldosos, macabros mesmo em relação às outras pessoas, sabe? Mas é uma dose admissível de ousadia, digamos assim. E é uma dose que nos faz criar certo interesse pela personagem, e aqui eu não tô falando que a gente cria empatia por ela, porque ela é uma personagem difícil, essa é uma protagonista muito mimada e irritante, isso é fato, mas a gente
vai alimentando ali uma curiosidade pela sua história, pelo modo com que a Colette vai construindo a personagem e também o enredo deste livro. Então, como eu falei, essa protagonista Minnie, ela tem uma personalidade muito atrevida e aventurosa, né? Mas ela é muito esperta e ela consegue esconder isso de todo mundo, principalmente da sua mãe. Ela mantém ali para os seus familiares uma aura graciosa, uma inocência, uma suposta inocência e ingenuidade, com exceção do seu primo Antoine, que vai ser um personagem também bastante importante, mas ele vai ser o único para quem ela vai se abrir até bastante assim no início, mas para todos os outros personagens, o único pequeno vestígio de alguma possível subversão dessa garota se dá pelos seus olhos, pela chama diabólica dos seus olhos, como a Colette descreve aqui, seus olhos negros, mas de todo modo é como se ela fosse um fenômeno da natureza, e eu penso sobretudo no fenômeno sublime, né, que nessa época já não estava ali com tanta força no ideal das artes ali, mas que no século passado tinha feito muito sucesso na literatura. O sublime, por exemplo, do Schiller, né, que descreve a beleza como algo assustador de tão poderoso e sempre relacionado à natureza. Então é como se a Colette fosse realmente... a Colette não. É como se a Minnie fosse realmente um fenômeno da natureza, assim, incontrolável, mas que não consegue escapar do fato de ser uma adolescente na França do início do século passado e de tudo isso, e de tudo que essa sua condição acarreta, especialmente pelo fato de ela ser uma mulher, né? Mas ela cria ali o seu fascínio pelas pessoas que vivem na rua, pelas pessoas que vivem do crime, ela vai fantasiar, ela quer se tornar uma dessas pessoas. E como era de se esperar para uma mulher dessa época, a única possibilidade que ela tem de fugir das suas próprias condições, de alcançar em certa medida um pouco de autonomia, é pelo amor, né? Então mesmo quando ela tem os ideais subversivos, o modo com que ela tenta alcançar esses ideais ainda é um modo bastante convencional, é a única porta aberta para as mulheres, que seria o casamento. Então ela vai fantasiar, isso tudo no início do livro, tá, gente? Não é spoiler, mas logo no início ela fantasia sua vida casada com um dos criminosos famosos que ela lê ali no jornal, e ela vai em busca disso. E ainda que o seu amado seja um príncipe às avessas, ele ainda assim é um príncipe na cabeça dela. Então ela também sofre, também adoece de amor, ela não tá isenta e imune a todos os hábitos e comportamentos daquela época, ela não está, ela realmente está vivendo uma ilusão, como as heroínas românticas, né, que são o seu referencial, né, o referencial ainda é este naquela época, mas ainda assim ela não quer escapar de viver essa sua fantasia e ela acaba criando ali uma mentira em torno disso que vai acabar afetando toda a sua vida, vai meio que, digamos assim, para usar um termo da época, vai manchar a sua história, vai causar muito desgosto à sua mãe, enfim. Vocês têm que ler para descobrir do que eu tô falando, mas ela vai se aventurar só pelo sonho porque ela percebe que a realidade não é exatamente aquilo que ela estava imaginando. Então, é uma romantização do crime, mas ainda assim é uma romantização. Por mais que ela subverta as coisas, ela não deixa de ser um produto da sua época, né? Ela não deixa de ter um idealismo tipicamente romântico. E é muito interessante porque isso tudo acontece na primeira parte do livro, que é dividido em duas partes, e a gente tá falando de um período literário em que o realismo já se consolidou, né? O final do século XIX foi o momento em que o realismo ganhou lugar ali na literatura como escola literária a ser seguida, sobretudo na França, e a Colette vai construir então o seu livro com essa primeira parte ainda romântica e uma quebra brusca, assim, realmente, que a gente sente muito forte, da segunda parte, que já é totalmente realista. Eu achei muito legal esse movimento que a Colette criou de transição entre uma parte e outra. Então a gente tem a infância, né? Ela tem 15 anos, ainda é uma criança, então a infância romantizada e essa quebra para a transição do realismo quando ela já vira adulta, quando ela percebe que as coisas não podem ser como ela imaginava, e a gente tem então toda uma mudança também da forma narrativa, da construção dos personagens, e a Colette faz como se a infância da literatura fosse o romantismo e a fase madura da literatura fosse o realismo inescapável, que se manifesta na vida da Minnie, da protagonista dela, que vai se tornar então uma mulher bastante até frígida, digamos assim, com muitas aspas, se você já leu o livro você vai entender, e infiel.
Isso não é spoiler porque o livro já diz, a ingênua libertina, né? Então a libertina é aquela pessoa promíscua, é aquela pessoa que é muito livre em termos sexuais. E aí eu volto a recuperar aqui a figura do Antoine, do primo dela, que a gente acompanha também quando é criança e depois já na sua fase adulta. E é muito interessante esse personagem, a presença desse personagem e de todos os outros personagens homens, mas ele principalmente, porque ele passa por aquele período da descoberta da sexualidade na infância, na adolescência, né? Enquanto a Minnie, como mulher, tá descobrindo o amor, o Antoine tá descobrindo mais a sexualidade do que o amor de fato. E a gente percebe, a partir da figura dele, o que se ensina sobre as mulheres e sobre como tratá-las, né, para os homens. Qual é a socialização masculina ali naquele momento. Como se comportar com elas. E o Antoine, ele tem meio que uma rebeldia que aos poucos vai se domesticando, o que não acontece com a Minnie. A Minnie, como o próprio título já diz, eu acho esse título maravilhoso, ela tem uma ingenuidade que permanece mesmo quando ela é libertina, quando ela se torna essa libertina. Porque isso tem muito a ver com a socialização feminina e a gente percebe isso aqui nesse livro. Eu acho que talvez a intenção maior da Colette tenha sido justamente nos mostrar como a socialização feminina pode limitar a nossa natureza enquanto mulher, sabe? E é uma socialização que desumaniza a mulher, que vai transformando-a em uma espécie de boneca que tem que satisfazer os desejos masculinos, né? E enquanto seus próprios desejos e vontades permanecem totalmente soterrados pelo peso das convenções. E a Minnie, ela é uma personagem que ela não quer aceitar esse soterramento, só que ela também não sabe o que desejar, porque não é dado a ela, ou a maioria das mulheres, opções, né, possibilidades de desejo, de manifestação das suas próprias vontades. Então, como saber o que se quer quando você não tem a possibilidade, a oportunidade de se autoconhecer, de se autodescobrir? A Minnie tá nesse espaço aqui na segunda parte do livro, nesse não lugar, e a Colette vai construindo a narrativa de um modo muito bacana para que essa personagem, de certa forma, recupere um pouco da sua humanidade, para que ela atinja um certo grau de animalização, né? Para que ela descreve aqui certa animalização da mulher, e eu não tô falando no sentido bestial da palavra, mas no sentido natural mesmo, né? Nós, como seres humanos, somos todos animais, e essa animalização vai sendo apagada pelas convenções, e isso é mais, principalmente no século passado, é mais forte, pesa mais sobre a mulher, né? Cujos instintos e vontades, algo tão natural para os homens, são mitos para as mulheres, né? Elas nem sabem o que elas desejam, quais são suas vontades e tal. Então, como eu disse no início do vídeo, né, a Colette, ela usa muitas comparações do comportamento humano com os animais, principalmente dessa sua protagonista. E eu acredito que desde o início, desde essa primeira página em que ela vai comparar a Minnie a um inseto saltitante, ela já tá dando indícios de que ela quer aproximar a natureza feminina da natureza selvagem, da natureza animal, que é algo que a Minnie tanto busca aqui dentro, né? Que tá dentro dela e ela precisa extravasar. Eu acho que o final do livro, é claro que eu não vou falar sobre o que é, mas eu acho que é um final bacana, que hoje em dia pode soar bastante inverossímil, mas que me fez pensar como as mulheres daquela época o leriam, sabe? Principalmente porque este livro é um livro muito mais sugestivo do que determinante, né? Essas questões que eu tô falando que a Colette levanta aqui, elas não são levantadas de modo muito profundo ou visivelmente crítico, mas a gente tem que pensar naquela época, como será que isso foi lido, como será que isso foi aceito? Talvez com muito mais sensibilidade do que hoje nós, como leitores já um pouco mais livres dessas amarras todas, lemos, né? E também porque este é um livro muito centrado na individualidade dessa protagonista, né? Então fica a cargo de quem tá lendo enxergá-la como uma possível metáfora, como uma possível alegoria, ou apenas como uma mulher mimada e indisciplinada. Se a gente pensa em outro exemplo de livro que traz a mulher libertina e tal, que talvez seja o mais clássico exemplo da literatura francesa, é o Madame Bovary, que foi publicado anos antes, em 1856, pelo Gustave Flaubert, que é um livro, eu já falei aqui pra vocês, que eu não gosto muito desse livro, e eu acho que o mais legal desse livro aqui, da Colette,
é que ele não tem o mesmo caráter fatalista e trágico do Madame Bovary. Ele é mais honesto no sentido de mostrar que você pode sim ser libertina e ainda assim, sabe, não vai acontecer algo de trágico com você. Você pode ser livre em certa medida. Ela é muito... Talvez a Ingênua Libertina seja muito otimista, mas ainda assim não deixa de ser possível. As coisas que acontecem aqui não deixam de ser possíveis. Eu acho legal porque a Colette mostrou essa outra possibilidade, essas outras consequências da libertinagem feminina, digamos assim. Então, esse é um livro que, como eu disse, foi publicado pela editora Nova Fronteira, nessa edição muito bonita que faz parte da coleção Clássicos de Ouro. Eu adorei esse resgate que eles fizeram de uma autora tão importante da literatura francesa e que estava em falta aqui no Brasil. Então agora vocês podem lê-la, ler a Colette nessa edição traduzida pela Raquel Jardim, não sei se é Rachel ou Raquel, enfim. E eu também sugiro que vocês assistam a um filme que saiu recentemente sobre a vida da Colette. É um filme chamado Colette, que tem como protagonista a Keira Knightley, e ele vai mostrar como a Colette foi uma mulher subversiva para sua época, como ela realmente assim se colocou em primeiro lugar, como ela explorou a sua sexualidade, e é bacana ver o modo com que isso é refletido aqui na sua literatura. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para o vídeo da Mel Ferraz do Literaturice, que até hoje, pelo menos, foi a única outra booktuber que falou sobre este livro, e ela gostou muito dessa obra. Ela disse que foi uma das melhores leituras da vida dela e tal, então pode ser bacana entrar em contato com uma opinião mais apaixonada. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso você já tenha lido algo da Colette, ou se tem algum outro livro que se aproxime dessa temática que você indica. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!